Não pode ser. A pessoa que trata disso, ela não pode estar falando sério. Ela está querendo forçar uma situação. Tem cabimento, né? Não está no pleno exercício das faculdades mentais. Quem imagina que na próxima semana possa ter um jogo aberto, valendo ponto. Não dá. É inacreditável que a gente possa discutir isso na atual situação. A gente está falando especificamente do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Não tem como se pensar de uma maneira decente e honesta que dá para jogar bola na semana que vem. Não tem como. Sem contar que, em questões práticas, seria uma atitude de extremo mau gosto você jogar no Maracanã no momento em que tem um hospital de campanha no Maracanã. Né? Tem gente morrendo no Maracanã e você joga no Maracanã. Mas, enfim. O Jesus, por falar em Maracanã, o técnico Jorge Jesus participou de uma live do Flamengo no Maracanã e falou sobre a volta no futebol brasileiro. Isto ao princípio, como em toda a parte do mundo, e temos que ter respeito e medo deste vírus, temos que ter respeito, não temos que ter medo. A gente não pode ter medo do vírus. A gente tem que saber viver com o vírus. Não há forma, até não haver vacina, de tu não saberes conviver com o vírus. É preciso ter 3 coisas básicas, que ainda no Brasil ainda não se está a fazer muito. Uma das que é fundamental, que é testar. Isolar, testar e prevenir. Se qualquer sociedade tiver este conceito e conseguir saber fazer, o vírus, vamos viver com o vírus tranquilamente, sem problema nenhum. O Flamengo foi atacado, entre aspas, quando quis começar a treinar, porque estava no pico da pandemia do Brasil, porque estava a morrer muita gente no Brasil. Claro que isso é um respeito que nós temos que ter. Mas também é verdade que nós sabíamos o que é que estávamos a fazer. Sabíamos que o Porto Seguro, por exemplo, os meus jogadores, eu pessoalmente, eu já fui testado 16 vezes. Agora dizem que nem todas as pessoas têm este privilégio. Isso é verdade, isto era o ideal. Não é? Mas tanto eu como os meus jogadores, o meu Porto Seguro, sabe onde é que é? É no CT, todos os dias a treinar. O Pet participou dessa live também, Pet? Alguma informação de bastidor aí que você possa nos dar? O gramado do Maracanã, como é que tá? Como é que... Gente, o palco foi montado antes, né, atrás do gol, numa das entradas aqui, e não dava para ver, né? Não dava para ver, a gente não foi lá, não pisou no gramado, teve evitando as aglomerações, né, quando cheguei lá, mas foi uma iniciativa, uma campanha bacana, né, do Flamengo. Eu estou brincando do gramado porque o Flamengo publicou hoje nas redes sociais uma fala do Landim, presidente do Flamengo, dizendo: olha, o gramado tá show de bola, vendo o gramado e dizendo que tá show de bola. Bom, tanto tempo parado, o mínimo que se espera é que o gramado... E eu suspeito, eu com ligações minhas com o Maracanã são fantásticas, emoções muito grandes. Maracanã que completa 70 anos essa semana. 70 então, essa foi a iniciativa, a homenagem a 70 anos do Maracanã. Flamengo que entende Maracanã como a sua casa e fez isso para recolher doações para poder ajudar nesse momento difícil que a gente está vivendo. Bacana, fantástica. Parabéns para o marketing do Flamengo. Estava lá participando eu junto ao Juan, que é o ídolo do Flamengo, o capitão do Flamengo, o Everton Ribeiro, e via Skype, né, o nosso maior ídolo, que é o Zico, meu maior ídolo, digamos, que o Zico, o Galinho, está participando porque ficou em casa, como é grupo de risco, ele não veio até o Maracanã. E falamos um pouco cada um das suas histórias do Maracanã, e acho muito bacana, e fez um live longo, muito, muito bom. Agora o Mister... Encontrei o Mister lá também, depois da gente, ele participou aí com Glenda e falou o que tinha que falar. Uma das falas dele, agora comentando a fala dele, ele está certo em algum ponto. A gente está atrasado com os testes, e com testes são fundamentais. Com testes nos países europeus, quando começou, e quem fez os testes começou a reconhecer e acompanhar. Tem os números exatos, fazer isolamentos, fazer prevenções. Porque no início, enquanto ainda não tinha disponibilidade dos testes, você bateu a cabeça um pouco e não sabia o que fazer e como fazer. Isolamento social aconteceu na Sérvia, o isolamento com toque de recolher e tudo. Mas agora, quando liberou na Sérvia, estão fazendo testes diários, estão acompanhando.
o força de vírus, né, a viralidade dele ser mais fácil, mais forte, quantos aumenta, quantos são contagiados assintomáticos, quantos estão mostrando alguns sintomas para a doença. Ele tem razão nessa coisa. E vamos ter que conviver. Única coisa que tranquilo não, mas vamos ter que conviver um pouco e nos cuidar um pouco e prevenir. Agora, para fechar esse assunto por hora, Maurício Noriega e Carlos Eduardo Lino, a gente não pode esquecer jamais do papel importante que o futebol tem como mensagem social, né? Que o Flamengo tem. O Flamengo é um símbolo do Rio de Janeiro, o Flamengo é um símbolo do Brasil, tem a maior torcida do Brasil e me parece que está passando uma mensagem equivocada de forçar a barra para a volta do futebol, né? E deixando bem claro aqui que se o futebol não voltar é ruim para a gente. É muito ruim para quem trabalha com futebol, para a imprensa esportiva. É péssimo se o futebol não voltar esse ano. É muito ruim. Não estamos contra a volta do futebol. Ninguém está contra a volta do futebol. Eu estou louco pelo voltar. Só que eu ainda sou o leigo incapacitado de determinar um momento. Não tenho condição nenhuma de dizer. Exatamente. Gostaria muito que voltasse. Fala, Lino. É só você olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, é só você olhar o nível de contágio que ainda existe na cidade, e não precisa ir muito longe para você perceber o que está acontecendo. Se tiver um mínimo de sensibilidade. E não é só isso. Outra questão que tem que ser avaliada com muita seriedade é o impacto disso para a imagem, não só do futebol brasileiro, carioca, mas para as marcas envolvidas com os próprios clubes. Não está falando muito que os patrocinadores querem voltar, que os patrocinadores querem aparecer, mas eu, como empresário, se tem uma marca e a minha marca tem identidade com questões sérias, com responsabilidade social, eu não quero me ver envolvido num contexto como esse, arriscado como é para a imagem de qualquer um. Você retomar futebol agora, envolver marcas, envolver nomes, envolver pessoas nesse contexto do Rio de Janeiro é ruim para quem preserva esse tipo de imagem. As marcas associadas aos clubes precisam ser ouvidas e precisam ter um nível de responsabilidade que às vezes até clubes e autoridades acabam não tendo. É fundamental. Quer fechar o assunto, Nori? Eu estou de acordo com todo mundo. Assim, eu respeito muito a opinião de cada pessoa, né? O Flamengo tem o direito dele de querer voltar, tem as suas necessidades, tem a argumentação, tem um protocolo muito bem feito, foi falado. A questão que traz o Jorge Jesus nessa entrevista é muito interessante, porque tem a visão de quem viveu a pandemia, um tempo dela em Portugal, e tratou muito melhor a sua questão sanitária do que o Brasil, tanto que resolveu muito mais rápido, com as suas particularidades, um país pequeno, o último país da Europa continental a ser afetado pelo vírus, né, pela chegada do vírus, até cruzar o Atlântico e chegar na Terra. Então, acho que a gente tem que ter muito respeito pela opinião alheia, mas dentro da democracia, se permitindo discordar. Eu discordo da volta apressada. A volta apressada, ela pode incorrer numa situação que, para a imagem do campeonato, do clube, das pessoas envolvidas, pode ser ainda pior. Imagina, você volta apressadamente o campeonato e é obrigado a parar. É muito pior do que voltar na hora certa. A gente viu como a Alemanha voltou, como a Espanha está voltando nesse final de semana, como a Itália já voltou com os jogos da Copa da Itália, a Inglaterra meio que tateando, ainda buscando uma data certa para o recomeço. Então seria melhor que os clubes pudessem se entender, conversando com as autoridades sanitárias, né? Muitas vezes a gente esquece que não é uma questão apenas política, tem que ouvir infectologistas, sanitaristas, muito importante saber isso, para que a gente possa, da forma correta, retornar. Todo mundo quer e todo mundo precisa, não só o futebol. Mas me veio isso agora, essa imagem. Imagina você bate o martelo amanhã no arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e está decidido que o campeonato começa na semana que vem. E se depois de 15 dias ele tem que parar? Como é que faz? Como fica para a imagem? Como resolver esse rolo depois? Pois é. Olha, a gente vai... Bom, vamos aguardar amanhã que tem essa reunião, então, do arbitral da Federação do Estado do Rio de Janeiro. E para saber se vai rolar, eu acho muito difícil que vá rolar o campeonato essa semana. Deve bater o martelo em relação a uma possibilidade de volta mais para frente.
E quem sabe já Fluminense e Botafogo voltando a treinar já essa semana. Tudo bem, perfeito, mas vamos ver. Vai. Vamos ver, vamos aguardar. A gente vai... Ó, enquete, até enquete, Pet. Você achou que não teria?